Fala minha gente, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um aquário que vocês gostaram bastante naquele meu vídeo que eu mostrei todos os meus aquários, que é o aquário das melanotênias, dos peixes arco-íris. Então, vamos direto pra ele, que hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, porque aquele aquário é sem CO2, sem substrato fértil, e ó, tá muito legal. Então, vamos dar uma olhada. E eu já ia esquecendo, eu sou o Maurício e bem-vindo ao M-Aqua. Agora vamos pra lá oficialmente. E o aquário que a gente está falando é esse aqui. Esse aquário aqui ele tem 1 metro por 40 por 50, então 200 litros oficiais, vamos colocar assim. E ele está montado há mais ou menos uns 6, 7 meses. Vocês podem ver que a água está um pouquinho, muito pouco turva, porque o canister que eu tinha aqui, o canister, ele foi pro beleléu com uma queda de energia, então eu tive que colocar um antigo provisoriamente. Então, por isso ele não está 100%. Outra coisa, esse aquário aqui ele foi montado pensando nesses carinhas aqui, que são as melanotênias. Eu tenho aqui 3 melanotênias bolsemani, 2 fêmeas e um macho, e 2 maçãs que chegaram recentemente, que são uns peixinhos muito legais. Aqui é meio que o aquário que foram vindo os peixes que estavam no resto da casa, então tem também alguns leões verdes, uns tetas red cherry, e o meu batalhãozinho de coridoras, que agora aparentemente estão começando a cavar. Vocês podem ver que tem uma areia mais branca ali, que elas cavam ali de dentro. Não sei se são elas ou são os dois ancestros albino, que eu também tenho aí dentro. Mas o que eu rodo nesse aquário aqui? Nesse aquário aqui eu tenho 2 iluminações, vamos colocar assim. Nessa parte que tem planta, tem uma luminária Chihirus, versão A+, só que está mais ou menos em uns 60%. Eu tinha em um outro aquário que era de 60 centímetros, aquele aquário eu desmontei e aí ela acabou vindo pra cá. Do outro lado, só para não ficar escuro, tem uma lâmpada de LED de bulbo que eu acho que é de 9 watts. Então, toca super bem. Mas, principalmente, o que eu tenho que falar sobre esse aquário aqui é como que você consegue um aquário plantado desse jeito, sem ter injeção de CO2 e sem ter substrato fértil. Primeira coisa, todas as plantas que a gente usa aqui são plantas que você prende em rochas e troncos, ou seja, elas pegam toda a nutrição delas da água. Eu faço fertilização aqui, eu uso o fertilizante da Fazenda Submersa, que é super lean, ou seja, é muito magro, então você quase não tem problema com algas, porque em um aquário assim que você tem um setup de baixa demanda, vamos colocar assim, você vai precisar de pouquíssimo fertilizante. Então você pode ver, por exemplo, que você consegue até ver algumas deficiências nas plantas. Você pode ver ali uma folhinha de anúbia um pouco mais retorcida, que é uma deficiência. Aqui outra, ó, que os veios ficam mais fortes. Mas no geral as plantas estão saudáveis. Você pode ver que algumas estavam com alguns pontos nas folhas. Isso daí é uma deficiência de potássio. E aqui dentro, nas microzoas, você pode ver que algumas também têm um probleminha nas folhas. Então, você tem que ir com calma no fertilizante. Então, se você tiver um fertilizante all-in-one, né, que é aqueles que tem tudo em um, você não pode pesar na mão, porque em um sistema assim, você vai, infelizmente, extrapolar o que o sistema consegue usar. Então, fica ligeiro com isso, porque você vai ter problemas sérios de alga com qualquer setup assim. Mas vamos falar um pouquinho de plantas, como que você pode fazer. Anúbias nanas vão super bem nesses sistemas, elas vão crescer super ultra devagar. Todas essas aqui vão, então vocês vão ver que a evolução desses aquários é muito mais devagar. Se você tiver um outro aquário tipo de alta demanda, CO2 e coisas assim, você vai conseguir errar mais. Num aquário assim você não pode errar. Porque se você começar a ter problema, por exemplo, com alga peteca e ela sair de mão, você não consegue recuperar tão facilmente. Então eu indico, principalmente para quem está começando, ter um sistema com CO2 para conseguir manter as plantas super bem nutridas e elas conseguirem realmente evoluir mais rapidamente. No demais, escolham plantas de baixa demanda, Microzorum, Pteropus, pode ser a Narrow também que vai, mas a Pteropus vai melhor, que é a padrão zona, Anubia nana, Anubia nana petite, todas as classes de Anúbias vão super bem, e vale a pena você ficar de olho também com o tipo de substrato que você usa. Areia, eu gosto de usar, e eu gosto também de colocar esses pedriscos cosméticos assim. Esses daqui são da Soma. Então é super baratinho, acho que é 10, 20 reais o pacote, acho que é 20 reais na verdade.
e vai super bem. E uma outra coisa que eu coloco aqui é isto daqui que vocês estão vendo passar. Plantas flutuantes. Essas carinhas aí ajudam demais porque elas têm acesso ao CO2 fora da água. Então, eu colocaria, aqui eu tenho lentilha d'água e também um pouquinho de salvínia, só que a salvínia eu tirei quase tudo. Então tá quase só a lentilha d'água. Agora vamos para alguns b-rollzinhos dos peixes daqui, porque eu acho que é isso que vocês também querem. E para fechar, uma dica bem legal que vocês podem fazer, não se esqueçam de colar as plantas, as mudinhas que soltam das plantas em outros lugares, porque o que vai realmente manter seu aquário saudável aqui é que as plantas se desenvolvam em outros lugares. Então, sempre que aparecer muita mudinha, você coloca em outros lugares. Essa daqui é recém-plantada. No momento, eu estou usando aqui nesse aquário um filtro da Ropar. Ele não tá indo tão bem, ele faz um pouquinho de barulho, então por isso que eu troquei. E o que eu tinha aqui, o que queimou, na verdade que parou de funcionar, não sei se queimou ainda, é da Ihain, o 2217, que é aquele Classic maior. Então vai super bem, já que eu tenho uma boa carga orgânica aqui, tem bastante peixe. Outra coisa que você pode usar e que eu quase não uso aqui, porque eu acho que junta muita sujeira, é isso daqui. Musgo. Pode ser musgo de Java, pode ser musgo whipping. A maior parte dos musgos você vai conseguir usar, só ficaria longe da Ricardia, que ela com certeza vai dar problema. Mas no demais é isso daí, aqui sem substrato fértil, sem nada. Eu uso aqui também carbono líquido para manter peteca sob controle, então eu aplico tanto nos troncos quanto na água. E uma coisa bem legal desse aquário, que pouca gente sabe, é que tudo aqui dentro é coletado. Então essas rochas aqui são todas coletadas e esses troncos aqui na verdade é uma mistura. São troncos de goiabeira e troncos de amoreira. Para mim deu certo, eu não curti tanto os troncos de amoreira, então eu não indico. Mas os de goiabeira funcionam super bem. Tem todo um processo aí que vocês podem procurar para ver certinho como você faz para tratar. Porque o de goiabeira realmente funciona muito bem. Mas, olhando assim, o aquário tá bem legal, não tá não? E aí? Não se esqueça de se inscrever e deixar suas dúvidas aqui embaixo, porque eu acho que esse aquário aqui, ele realmente está se desenvolvendo muito bem. Eu estou planejando colocar aqui nessa parte de trás algumas higrófilas polisperma para completar o layout triangular. Então provavelmente da próxima vez que vocês verem esse aquário, ele vai ter essa planta ali. Mas é isso. Valeu, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui embaixo suas dúvidas e até a próxima. Valeu!